Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é sexta-feira, 13 de junho de 2025 e olha, o dia tá agitado, hein? Bastante coisa acontecendo, né? Sim, temos movimentações importantes no judiciário envolvendo figuras bem conhecidas. Uhum. A economia também está gerando faíscas entre o governo e Congresso. Pois é. E lá fora, o cenário internacional está tenso, com essa escalada entre Israel e Irã. Preocupante. E claro, né, os partidos já pensando lá na frente, em 2026. Vamos tentar organizar um pouco esse cenário? Vamos lá. Começando pelo judiciário, então. A situação da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, parece ter ficado mais delicada. É o que aconteceu. Olha, surgiu uma informação assim de que o embaixador do Brasil lá na Itália teria comentado que ela pode ser presa a qualquer momento. É uma fala forte, né? Nossa, muito forte. E aqui no Brasil? E aqui o presidente da Câmara, Hugo Mota, já deu andamento. Ele encaminhou o pedido de perda de mandato dela para a Comissão de Constituição e Justiça. Então a pressão está vindo tanto do Judiciário quanto do Legislativo. É uma situação bem complicada para ela. E falando em figuras conhecidas sob pressão, o ex-presidente Jair Bolsonaro também apareceu bastante, né? Sim, apareceu. Ele defendeu aliados como o general Braga Neto. Chegou a dizer que a prisão do general foi abusiva. E teve também o governador Zema comentando, não foi? Exato. O Romeu Zema, governador de Minas do Novo, ele tentou, assim, minimizar um pouco o envolvimento do Bolsonaro naquela suposta trama golpista. Falou em perseguição. Entendi. É uma linha de defesa, né? Mas o interesse público continua alto. Muito alto. Para ter uma ideia, o depoimento do próprio Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, ele atraiu 83 mil espectadores simultâneos nos canais do tribunal. É um número. Uau! 83 mil. É muita gente acompanhando. Muita gente. Mostra como o assunto mobiliza, né? E para complicar um pouco mais esse cenário, surgiu uma suspeita de que o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens, pode ter mentido em depoimento ao Supremo. Se isso se confirmar, pode bagunçar as investigações. Nossa, mais um elemento aí. E o Supremo Tribunal Federal, além desses casos, teve outras atuações importantes, certo? Teve sim. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, deu um voto relevante. Ele defendeu que as redes sociais devem, sim, ser responsabilizadas por conteúdos ilegais que terceiros postam. É um debate. Super atual, né? Acontece no mundo todo. Exato. E tem implicações enormes. E também o ministro Cristiano Zanin, ele foi sorteado para ser o relator daquela investigação sobre uma suposta venda de sentenças lá no Tocantins. Um caso que envolveria até um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, o judiciário continua sendo um palco central. Sem dúvida. E toda essa agitação na política e no judiciário, ela acaba transbordando para a economia, né? O ministro Fernando Haddad parece estar sentindo isso na pele. Com certeza. O Haddad está enfrentando um momento, assim, bem difícil. Aquela polêmica sobre a meta fiscal, que chamaram de caso molecagem, parece que aumentou o isolamento dele, sabe, e inflamou a oposição. E como isso se reflete no Congresso? Bom, líderes lá na Câmara já estão se articulando para votar com urgência a derrubada de um decreto do Haddad sobre o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. A resistência está bem clara. E o governo tenta outras saídas, imagino. Tenta. O governo está apostando numa medida provisória fiscal para tentar conseguir um alívio, assim, de uns 15 bilhões de reais nas contas lá até 2026. Só que... Sempre tem um só aqui, né? Pois é, a conta depende de aumentar a arrecadação. E aumentar a arrecadação geralmente significa imposto, o que sempre gera desgaste. Claro. Por exemplo, saiu a ideia de taxar mais as fintechs. A reação foi imediata. O Nubank já veio ao público dizer que proporcionalmente paga mais imposto que os bancões tradicionais. Entendi. E teve mais coisas sobre impostos. Sim, divulgaram também os detalhes de como vai ser o imposto unificado, de 17,5% sobre os ganhos com bitcoins. É outra frente aí de arrecadação. E nesse cenário de cabo de guerra fiscal, o presidente Lula se manifestou, né? Se manifestou, ele criticou o que chamou de provocações no Congresso sobre essa pauta fiscal. E chegou até a pedir ajuda ao Supremo Tribunal Federal para liberar um crédito extraordinário, sabe, fora do orçamento, para poder reembolsar aposentados.
É o executivo buscando outros caminhos, né, além da negociação no legislativo. Enquanto o governo tenta resolver o presente, a política já está com o olho lá em 2026, né? Exatamente. O ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, já retomou as viagens pelo Nordeste, claramente para fortalecer a base do Partido Liberal para a próxima eleição presidencial. E o PT, como reage? Do outro lado, o Partido dos Trabalhadores está tentando se reorganizar, principalmente em São Paulo, para fazer oposição ao governador Tarcísio de Freitas. O foco deles parece ser um programa de combate à pobreza para fazer um contraponto. A máquina eleitoral realmente não para. E como é que a população está vendo o governo atual no meio disso tudo? Saiu pesquisa, né? Saiu. Uma pesquisa recente do Datafolha mostrou um dado importante. 40% da população avalia o governo Lula como negativo. É um percentual. 40% é bastante coisa. É considerável, sim. E isso, claro, alimenta as estratégias da oposição e, com certeza, gera preocupação do governo para os próximos anos. Mostra que tem um desafio grande aí para reconectar com uma parte expressiva do eleitorado. Muitos desafios internos. E para fechar o nosso resumo de hoje, a gente tem que falar do cenário internacional, que está especialmente preocupante com essa escalada entre Israel e Irã. Uma escalada assim, dramática mesmo. Israel confirmou que fez um ataque preventivo contra instalações nucleares e de mísseis lá no Irã. E isso depois do ataque iraniano, né? Exatamente. Isso veio depois que o Irã lançou mais de 100 drones contra Israel. E tem relatos, ainda não totalmente confirmados, de que o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana pode ter morrido nesse ataque israelense. A retórica está muito dura. Sim, eu vi as declarações. O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, disse que os ataques vão continuar enquanto for necessário. E o líder supremo do Irã, o Khamenei, prometeu um destino amargo para Israel. O mundo está assistindo com apreensão, né? Muita apreensão. O Irã já até pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. A situação está tão tensa que, olha só, um prefeito brasileiro que estava em Israel precisou ir para um abrigo antiaéreo e depois pedir ajuda para o Itamaraty para conseguir sair do país. Nossa, que situação. Mostra o nível da tensão lá. Com certeza. E essa crise, infelizmente, ela se soma a um contexto global que já está muito complicado. O número de pessoas deslocadas à força no mundo bateu um novo recorde. 122 milhões. 122 milhões? É um número assustador. Assustador. E a Venezuela, nossa vizinha, lidera a lista de origem dos refugiados. E só para completar esse quadro, um brasileiro que estava naquela flotilha da Liberdade, tentando levar ajuda para Gaza, ele foi detido por Israel e só agora conseguiu voltar para o Brasil. São muitas frentes de instabilidade, né? Humanitária, geopolítica, tudo meio interligado. Muitas frentes mesmo. Um dia bem intenso por aqui e pelo mundo. Bom, acho que por hoje é isso, né? Conseguimos passar pelos principais pontos. Sim, um bom resumo do dia. Valeu pela companhia, obrigado por se ligar com a gente. E amanhã a gente está de volta trazendo mais notícias e análises para você começar bem o dia. Até lá! Isso aí, fique ligado que amanhã tem mais resumo para você aqui no Se Liga Política.